Olá, jovens padawans, professor Anderson na área. Hoje daremos início aos estudos sobre circunferência. Vamos lá. Circunferência. Vamos lembrar o conceito da geometria plana de circunferência. É o conjunto de todos os pontos de um plano que são equidistantes de um ponto fixo nesse mesmo plano, denominado de centro da circunferência. Vamos a um desenho para esclarecer o nosso conceito. Então aí nós temos o desenho de uma circunferência, cujo ponto P está distante do centro dessa circunferência. E qualquer ponto pertencente à circunferência está nessa mesma distância. Elementos que são muito importantes quando falamos a respeito de circunferência. Raio é a distância do centro da circunferência até um de seus pontos. Então, no caso, a distância do centro até o ponto P é o raio. Corda é um segmento de reta que une dois pontos pertencentes à circunferência. Então, aqui nós temos um exemplo de corda. Podemos facilmente verificar que dentro de uma circunferência existem infinitas cordas. Diâmetro. Diâmetro é um tipo especial de corda que passa obrigatoriamente pelo centro da circunferência. Obviamente, nós podemos verificar que o diâmetro possui 2 vezes o comprimento do raio. Agora o conceito de circunferência em geometria analítica. Uma circunferência com centro C de coordenadas A e B e raio R é o conjunto de todos os pontos P de coordenadas X e Y do plano equidistantes de C. Ou seja, aí nós temos uma circunferência desenhada no plano cartesiano, verificamos que ela possui um centro C de coordenadas AB, vários pontos P que são equidistantes aí, que formam uma circunferência de coordenadas x, y, e esses pontos são equidistantes do centro da circunferência de um comprimento chamado R, que é o raio. O nosso ponto C possui coordenadas A, coordenada x igual a A, e y igual a B. Toda circunferência no plano cartesiano pode ser representada por uma equação. Vamos lá. Vamos verificar a equação reduzida da circunferência. Vejamos. Qual é a distância do ponto P genérico de coordenadas x e y até o ponto C, centro da circunferência, que nos dará o raio R? Então aqui nós temos a distância de P até C, que nos fornecerá o raio R. Utilizando a fórmula da distância entre dois pontos, temos x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Isto é, a coordenada x do ponto P menos a coordenada x do ponto C, x menos a, elevado ao quadrado, mais a coordenada y do ponto P menos a coordenada b do ponto C, y menos b ao quadrado. Aqui nós tiramos o valor do raio. Elevamos os dois termos ao quadrado. Então temos que x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Percebam que ao elevarmos os dois lados ao quadrado, a raiz quadrada de tudo isso aqui sumiu. Então temos que a equação reduzida de uma circunferência é esta. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, tudo isso igual ao raio elevado ao quadrado. Chamamos assim a equação reduzida da circunferência. As informações dadas pela equação reduzida da circunferência são exatamente estas. A e B nos dão as coordenadas do centro da circunferência, CAB, e r ao quadrado nos dará o comprimento do raio. Basta tirarmos a raiz quadrada do número que estiver aqui do outro lado da equação reduzida e nós descobrimos o comprimento do raio.
Vamos a um exemplo. Determine as coordenadas do centro e o comprimento do raio das circunferências representadas pelas equações reduzidas abaixo. A primeira equação é x menos 4 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 4. A equação reduzida, que é esta forma apresentada, nós conseguimos descobrir as coordenadas do centro, assim como o comprimento do raio. Veja que a forma geral da equação reduzida é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Veja que menos 4 e menos 3 nos darão aí informações a respeito do centro da nossa circunferência. Só que nós vamos trocar o sinal, porque aqui nós temos x menos a. Se nós isolarmos o sinal, nós precisamos trocar o sinal de a, assim como trocar o sinal de b também, para obter corretamente as coordenadas do centro da circunferência. Então, dependendo do valor que está aqui dentro junto com o x, você troca o sinal e encontra a coordenada x do centro. O valor que está junto com o y, você troca o sinal e encontra a coordenada y do centro da circunferência. Então, trocando os sinais dos elementos dados, se aqui é x menos 4, a coordenada x do nosso ponto C será 4. Se aqui é y menos 3, trocando o sinal menos 3 para mais 3, a coordenada y do nosso centro da circunferência será igual a 3. Portanto, esta circunferência possui centro de coordenadas x igual a 4 e y igual a 3. Igual a 4. O valor isolado após o sinal de igual na equação reduzida é igual ao raio elevado ao quadrado. Então, r ao quadrado é igual a 4. Veja que r ao quadrado é um valor que está sozinho após aí o sinal de igual da equação reduzida. Qual o número que elevado ao quadrado é igual a 4? Exatamente, 2. Portanto, o raio dessa circunferência é igual a 2. Vamos a outro exemplo. X mais 1 elevado ao quadrado mais y menos 2 elevado ao quadrado igual a 1. A equação reduzida é do tipo x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual a r ao quadrado. Vamos retirar as informações do centro e raio apenas analisando a equação reduzida da circunferência. X mais 1, o elemento que está com o x com o sinal trocado nos dará a coordenada x do centro, e o elemento que está junto com o y com o sinal trocado nos dará a coordenada y do centro. Então, 1, trocamos o sinal, teremos menos 1. 2, trocando o sinal, menos 2, né? Trocando o sinal, teremos 2. Portanto, o centro desta circunferência é o ponto C de coordenadas menos 1 e 2. E o raio dessa circunferência será elevado ao quadrado, claro, será igual a 1. R ao quadrado é igual a 1. Qual o número que elevado ao quadrado é igual a 1? O próprio 1. Portanto, o raio desta circunferência é igual a 1. Vamos ao exemplo C. X menos 5 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. Temos aqui a forma geral da equação reduzida, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Analisando aqui a nossa equação reduzida do exemplo C, nós vemos que o y não contém nenhum número junto, ele sendo elevado ao quadrado. Mas nós podemos reescrever esta equação da seguinte forma: x menos 5 elevado ao quadrado mais y menos 0 elevado ao quadrado igual a 16. Então, nós podemos dizer que aqui, junto com y, estaria um menos 0. Retirando as coordenadas do centro da circunferência, basta trocar os sinais. A coordenada do centro da circunferência será o ponto C de coordenada x igual a 5 e y igual a 0. Lembrando que 0 não possui sinal de positivo nem de negativo. É um valor nulo. E o raio elevado ao quadrado dessa circunferência será igual a 16.
Qual número que elevado ao quadrado é igual a 16? Exatamente, 4. Então, o raio dessa circunferência é igual a 4. Agora temos outro exemplo, x ao quadrado mais y menos 7 elevado ao quadrado igual a 25. Caímos na mesma situação, vamos reescrever essa equação, junto com o x aqui estará o zero. X menos 0 ao quadrado mais y menos 7 ao quadrado igual a 25. Retirando as coordenadas do centro da circunferência, basta trocarmos os sinais aí dos elementos, aí dos números que estão acompanhando o x e o y. No caso, 0 é 0 mesmo, e menos 7 vai virar 7. Portanto, o centro dessa circunferência possui coordenadas x igual a 0 e y igual a 7. E o nosso raio da circunferência elevado ao quadrado será igual a 25. Qual número que elevado ao quadrado é igual a 25? Exatamente, 5. Portanto, o raio dessa circunferência é igual a 5. E na letra E, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Podemos reescrever esta circunferência da seguinte maneira: x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. Tudo isso é igual a 1. Verificamos que esta circunferência possui centro exatamente na origem do plano cartesiano, porque aqui temos tanto x quanto y iguais a 0. Portanto, o centro está na posição 0, 0, x igual a 0, y igual a 0, que é a origem do nosso plano cartesiano. E o raio da nossa circunferência elevado ao quadrado é igual a 1. Qual número que elevado ao quadrado é igual a 1? O próprio 1. Neste exemplo, nós temos a nossa famosa circunferência trigonométrica, aquela muito utilizada na trigonometria, onde nós temos o centro de coordenadas 0, 0 e o raio igual a 1. Nesses outros exemplos, daremos o centro e o raio e determinaremos as equações reduzidas das circunferências. Vamos lá. Lembrando que a equação reduzida é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Aqui é uma simples substituição de valores. A é a coordenada x do nosso centro e b é a coordenada y do nosso centro. Portanto, coordenadas a e b, x menos 2 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado. Tudo isso é igual a 2 ao quadrado. Veja que apenas substituímos os valores aqui na equação reduzida pelos valores dados. O A foi substituído pela coordenada x aí do centro e o B foi substituído pela coordenada y do centro. X menos 2 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado. E o raio igual a 2 foi substituído aqui do outro lado da nossa equação reduzida. 2 elevado ao quadrado. Então, a equação reduzida da circunferência ficará x menos 2 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado e igual a 4. Agora nós temos o ponto C menos 1 e 3 e o raio igual a 1. Lembrando a nossa equação reduzida, basta fazermos a substituição novamente. C são as coordenadas A e B do centro da nossa circunferência. Basta fazer a substituição na equação reduzida. Então temos x menos da fórmula. Quem que é o A? Menos 1. Por isso, entre parênteses, menos 1. Tudo isso elevado ao quadrado. Quem é o B? 3. Então, y menos b, y menos 3 elevado ao quadrado. Tudo isso igual a 1 elevado ao quadrado. Isto é, o nosso raio elevado ao quadrado. Basta fazermos o desenvolvimento. Menos com menos, mais. Então, teremos x mais 1 ao quadrado. Mais y menos 3 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 mesmo. Tudo isso igual a 1. Portanto, aqui temos a equação reduzida da circunferência de centro. X igual a menos 1, y igual a 3, e cujo raio seja igual a 1. Agora a circunferência cujo centro é 0, coordenada x igual a 0 do centro, e y menos 4. E o raio é igual a raiz de 3.
Novamente, aqui nós temos a nossa equação reduzida em sua forma. Então, temos que a coordenada do centro é A e B. X menos 0, substituímos A aqui da nossa equação reduzida. X menos 0 ao quadrado, mais y menos 4. Y menos 4, menos da fórmula e menos do valor da coordenada y do centro. Tudo isso igual a raiz de 3 elevado ao quadrado. Raio é raiz de 3, na nossa equação reduzida precisa estar elevado ao quadrado. Então temos que x menos 0 ao quadrado é x ao quadrado, mais y mais 4 elevado ao quadrado, tudo isso igual a 3. E agora, a circunferência de centro de coordenadas 0 e 0 e raio igual a 5. Veja aqui, escrevendo da nossa forma reduzida, nós teremos x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado e o raio elevado ao quadrado, 5 ao quadrado. Então, teremos que a nossa equação reduzida é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Lembrando que quando temos x ao quadrado mais y ao quadrado, significa que essa equação exata, que a equação dessa circunferência nos diz que o centro dela é exatamente a origem do plano cartesiano, x igual a 0, y igual a 0. 25 seria a outra parte da nossa equação, que é o raio ao quadrado. Então temos uma circunferência cujo centro está na origem do plano cartesiano e o raio vale 5. Equação normal ou geral da circunferência. Então aqui nós temos a equação reduzida da circunferência. Para obtermos a equação geral, basta desenvolvermos esta equação, isto é, executar os quadrados das diferenças e isolar todas as incógnitas do lado esquerdo da nossa equação. Portanto, teremos quadrado da diferença de x menos a ao quadrado. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isto é, x ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado. Novamente, quadrado da diferença, y menos b ao quadrado. Teremos y ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 2 vezes by, mais b elevado ao quadrado. Tudo isso igual a r ao quadrado. Como r ao quadrado nós precisamos deslocar para o lado esquerdo, nós diminuímos r ao quadrado dos dois lados, fazendo com que o lado direito da equação fique sendo igual a 0. Agora nós organizaremos esta equação da seguinte forma. Primeiro, todos os termos elevados ao quadrado que contenham incógnita. No caso, x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, esses dois termos já foram colocados. Agora, os termos que multiplicam incógnita que não estão elevados ao quadrado. No caso, menos 2ax e menos 2by. Agora, os termos que não possuem incógnitas. A ao quadrado, b ao quadrado, menos r ao quadrado. Tudo isso igual a 0. Então, temos aqui a equação geral da nossa circunferência. Pode ver que é uma equação bem mais complicadinha. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Vamos lá. Passa a equação reduzida da circunferência dada abaixo para a equação geral ou normal. Então, sabemos aqui que basta desenvolver esta equação para encontrar a equação geral ou normal. X menos 1 ao quadrado seria quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mesma coisa, y mais 2 ao quadrado, quadrado da soma. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo.
Tudo isso igual a 9. Como queremos isolar tudo para o lado esquerdo da equação, já somamos os 9 dos dois lados, fazendo com que aqui apareça menos 9 e o lado direito da nossa equação seja igual a 0. X ao quadrado vai se manter, 2 que multiplica x que multiplica 1, menos 2x, 1 ao quadrado, 1, mais y ao quadrado, 2 que multiplica y que multiplica 2, 4y, 2 ao quadrado, 4, menos 9 igual a 0. Agora fazemos o ordenamento. Todas as incógnitas elevadas ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado. Os termos aí onde temos multiplicação por incógnitas, menos 2x mais 4y. E os termos sem incógnita, 1 mais 4, 5, menos 9, menos 4. Então temos que a equação geral ou normal desta equação reduzida é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 4y menos 4 é igual a 0. Agora nós temos uma equação geral e precisamos encontrar o centro e o raio dessa circunferência. Aqui entra algumas análises que teremos que fazer porque não podemos apontar diretamente quem é o centro e o raio da circunferência. Vamos lá. Vamos fazer por comparação. Vamos pegar a forma geral da circunferência e aí com A e B e R. Veja aqui o valor de A, que nos dará aí a coordenada x do centro da circunferência. Por comparação, veja aqui, mais x é igual a menos 2ax. Então o cara que multiplica x é igual ao cara que multiplica x aqui na parte de baixo. Portanto, menos 2a é igual a 6. Logo, dividindo os dois lados da equação por menos 2, descobrimos que o nosso a vale menos 3. Portanto, aqui já descobrimos o valor de a menos 3. Fazendo de novo por comparação, 4y, menos 4y, aliás, é igual a menos 2by. Então, quem multiplica y é igual ao cara que multiplica y na equação de baixo. Portanto, menos 2b é igual a menos 4. Fazendo a divisão dos dois lados da equação por menos 2, encontramos que b vale 2. E aqui nós temos o centro da nossa circunferência, menos 3 e 2. Vejam que é por isso que nós não podemos aplicar diretamente lá na forma da equação geral, que o a e b lá daquela fórmula seria o a e b centro da circunferência. Nós temos que fazer esse método de comparação. Para descobrirmos o raio, nós vemos que tudo isso aqui que sobrou é igual a menos 12. Então, portanto, menos 12 é igual a tudo isso aqui. Menos 12 é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Então, aqui nós faremos a substituição. A ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a menos 12. Quem que é a? Menos 3. Menos 3 ao quadrado. Quem que é b? 2. 2 ao quadrado menos r ao quadrado, que é exatamente quem eu estou procurando. Tudo isso igual a menos 12. Menos 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. Menos r ao quadrado igual a menos 12. 9 mais 4, 13. Diminuindo 13 dos dois lados da nossa equação, obtemos que menos r ao quadrado é igual a menos 25. Multiplicamos tudo por menos 1, encontrando que r ao quadrado é igual a 25. Qual número que é elevado ao quadrado igual a 25? Exatamente, 5. Então, o raio da nossa circunferência é igual a 5. Letra B. X ao quadrado mais y ao quadrado mais x menos 8y igual a 0. Então, aqui nós temos a nossa equação geral ou normal. E vamos fazer por comparação novamente.
Quem que está multiplicando x? 6. Quem que está multiplicando x na forma geral? Menos 2a. Então, portanto, menos 2a é igual a 6. Dividindo os dois lados da equação por menos 2, encontramos que a vale menos 3. Por comparação, novamente, menos 8y é igual a menos 2by. Portanto, menos 2b é igual a menos 8. Dividindo os dois lados da equação por menos 2, encontramos que b é 4. Portanto, o centro da nossa circunferência será menos 3 e 4. Agora, tudo que sobrou, a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado, é igual a quê? Aqui não temos valor nenhum. Portanto, tudo isso aqui é igual a zero. Então, vamos calcular. A ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Já descobrimos o valor de a e b, menos 3 e 4. Então, menos 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. 9, que é menos 3 ao quadrado, 4 ao quadrado é 16, menos r ao quadrado igual a zero. 25 menos r ao quadrado igual a zero. Subtraindo 25 dos dois lados da equação, obtemos menos r ao quadrado igual a menos 25. Multiplicando tudo por menos 1, obtemos raio ao quadrado igual a 25. Qual número que elevado ao quadrado igual a 25? Exatamente, 5. Portanto, o raio da nossa circunferência é igual a 5. Dados o centro e o raio de uma circunferência, vamos determinar a sua equação geral ou normal. Centro, menos 2 e 3, e o raio igual a 4. Aqui basta, então, uma questão de substituição na forma geral da nossa equação. Então, temos a e b sendo as coordenadas do nosso centro. Portanto, então mantemos x ao quadrado mais y ao quadrado. A é menos 2, vamos substituir aqui menos 2 pelo a. E o b é 3, vamos substituir o b por 3. Menos 2 vezes 3y. Mais a ao quadrado, menos 2 ao quadrado, mais b ao quadrado, 3 ao quadrado, menos o raio ao quadrado. Se o raio vale 4, menos 4 ao quadrado. Tudo isso igual a zero. Agora basta desenvolvermos os cálculos. X ao quadrado mais y ao quadrado se mantém. Menos 2 vezes menos 2x mais 4x. Menos 2 vezes 3y menos 6y. Menos 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 4 mais 9 menos 16. 4 mais 9, 13. Menos 16, menos 3. Portanto, a nossa equação geral solicitada, ou normal, é x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4x menos 6y menos 3 igual a zero. Veja que aqui foi uma simples questão de substituição e algebrização do resultado. Para encontrarmos a equação geral ou normal, cujo centro possui coordenadas x igual a menos 2 e y igual a 3, e o raio vale 4. Agora queremos a equação geral normal da circunferência cujo centro possui coordenadas x igual a 0 e y igual a menos 1, e o raio vale 2. Lembrando a nossa equação geral, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by, mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. A nossa equação geral ou normal. Simples caso de substituição, lembrando que aqui nós temos o centro com coordenadas a e b. Basta fazermos a substituição. X ao quadrado mais y ao quadrado, a vale 0, então 2 vezes 0 vezes x. B vale menos 1, então menos 2 que multiplica menos 1 vezes y, mais a ao quadrado, que é 0 ao quadrado, b ao quadrado, que é menos 1 ao quadrado, menos a raio ao quadrado, que é 2, 2 ao quadrado. Tudo isso igual a zero. Agora basta desenvolvermos. X ao quadrado mais y ao quadrado, menos 2 vezes 0x dará zero. Zero que multiplica qualquer coisa dá zero.
menos 2 menos 1, 2, que multiplica y, então mais 2y, mais 0, mais 1, menos 4. Mais 0, mais 1, menos 4. 0 ao quadrado, 0, menos 1 ao quadrado, mais 1, menos 2 ao quadrado, 4, negativo na frente, menos 4. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2y, 1 menos 4, menos 3. Portanto, a nossa equação geral ou normal, cujo centro possui coordenadas x igual a 0 e y igual a menos 1 e o raio vale 2, a sua equação geral ou normal é x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2y menos 3 igual a 0. That's all, folks! May the math force be with you guys! Por hoje é só, jovens padawans. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço!